Deus. Ó Pai, oro para que nessa noite a transmissão da Sua palavra seja clara aos nossos ouvidos, à nossa mente, poderosa aos nossos corações, e que seja, Deus, nessa noite, a Sua palavra viva, penetrante em nossas almas. Pai bendito, que seja uma porção do Senhor para encorajar os meus irmãos, diante das aflições que esse corpo presente nos propõe, diante das nossas muitas tentações, diante dos nossos impulsos, diante daquilo que a nossa carne briga contra o seu espírito para querer se satisfazer. Nós estamos aqui, Senhor, clamando ao Senhor misericórdia, Pai, e nos sustente com a Sua palavra, e que essa palavra possa nos atingir em cheio, Senhor, nos livrando de toda armadilha peçonhenta do diabo, e nos dando, ó Deus, encorajamento para Te honrar, Te glorificar, e estarmos esperançosos em Cristo, nosso Salvador. Ó Pai bendito, em nome de Jesus, dá-nos da Sua palavra. Ela é tudo que nós temos, ó Deus. Sem ela, nós estamos perdidos. Sem ela, nós estamos fracassados. Sem ela, nós estamos completamente entregues a viver uma vida desgraçada. Por isso, nós queremos a Sua palavra, Senhor, nossos corações. Ó Pai, que nós possamos sair daqui nessa noite Te amando mais. Que nós possamos sair daqui dessa noite, Senhor, desejosos de clamar, de buscar a Sua presença, de desfrutar da Sua presença, de estar, ó Deus, se envolvendo em oração com o Senhor, de estar, Senhor, tendo uma vida de devoção, uma vida de busca, uma vida de santidade, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Não por minha causa, não pelo que sou, não pelo que eu posso oferecer, mas por causa do Seu nome, Senhor, por causa do Seu nome, por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor pode fazer nessa noite, Senhor. Dá-nos da Sua palavra. Em nome de Jesus. Oro, Deus, por aqueles meus irmãos que estão impossibilitados de estar aqui nessa noite. Oro por aqueles que ouvirão a palavra posteriormente. Oro por aqueles irmãos, ó Deus, que estarão longe da gente e escutarão a mensagem, a palavra, que ela possa ser, ó Deus, injeção de ânimo, que ela possa ser encorajamento, que ela possa ser uma mensagem de despertamento, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, faça-nos orar mais, faça-nos buscar mais o Senhor, faça-nos ler mais a Sua palavra, a ter mais fome e sede de Ti, abra o nosso apetite espiritual, Senhor. Ó Pai bendito, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus. Fortaleça-nos, encoraja-nos, exorte-nos, venha raspar as nossas feridas com a Sua palavra nessa noite, para que as nossas chagas venham ser removidas, ó Deus. Tire a casca com o pus que o pecado cauterizou e nos fira, Deus, com a Sua palavra. Abra a nossa ferida para que o bálsamo do Senhor possa cair sobre nós, ó Deus. Em nome de Jesus, assim nós oramos, confiados em Ti, na Sua poderosa palavra e na maravilhosa ação do Espírito Santo do Senhor que paira sobre nós e em nós, em nossos corações. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Amém, irmãos? Quero reprisar questões que são importantes e que já vimos até aqui. Jesus é quem está pregando, esse é o conhecido Sermão da Montanha, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. A mensagem é sobre como são e como devem se comportar os cidadãos do reino, os participantes da nova aliança. A mensagem é com base nos princípios morais e espirituais estabelecidos por Deus na Sua lei. Jesus não está jogando palavras do nada ao vento. Ele tem ensino, ele tem a apresentar para os seus ouvintes algo que era do costume deles ouvir sobre, mas que ele quer trazer. Como muda o sacerdote, também muda a lei. Então,
os princípios estabelecidos, morais, espirituais, como vivem aqueles que são espectadores da aliança no Antigo Testamento e que agora serão aqueles que vão ver essa aliança cumprida, a nova aliança em Cristo. Agora, eu gostaria de chamar a sua atenção, Miguel vai deixar o texto na tela, o capítulo 5, e nós vamos observar, desde o versículo 1, o que está acontecendo aqui. Nós vamos estar falando hoje com foco específico num versículo da bem-aventurança, mas preste atenção nesse apanhado que nós vamos fazer aqui. Preste atenção em como isso acontece, como é o cenário. Jesus vê a multidão, capítulo 1 vai nos apresentar isso, o capítulo 5, versículo 1. Jesus sobe no monte, e eu quero que você perceba um paralelo com o Monte Sinai, quando Moisés recebe as tábuas da lei, vai apresentar o povo, Moisés está no monte, o povo está à sua volta, ao redor do monte, e ele está transmitindo aquilo que o Senhor lhe deu de lei, estabeleceu como direção para o seu povo, o glorificar, o servir e viver para que sejam preservados e estabeleça-se então um povo que é um povo de Deus. Esse paralelo é um paralelo muito importante para que façamos, porque da mesma forma Jesus, ele vê a multidão, tem uma multidão, ele vai para o monte para transmitir a lei do reino, a lei da nova aliança. É um paralelo importante a gente fazer. E subir no monte era uma das técnicas mais utilizadas pelos mestres que ensinavam. Quem subia estava em destaque e ele tinha uma posição privilegiada para ver e transmitir os seus ensinamentos. Ele era visto pelos pontos comuns de cada um e de onde ele estava. Nós vamos observar também que o texto mostra um dialeto judaico ou um trocadilho judaico para mostrar expressividade no que Jesus está falando. Abrindo a sua boca, ele fala. Lógico que para falar você tem que fazer o quê? Abrir a boca, mas o autor bíblico ele enfatiza. Abrindo a sua boca, ele falava. O que isso significa é que está dando ênfase e expressividade ao que Jesus está fazendo. Vamos notar também que Jesus tem dois públicos. Ele está começando o sermão e ele tem dois públicos. Jesus, o texto está nos dizendo, ensina os seus discípulos. Aproximando dele os seus discípulos, ele começou a ensiná-los. Jesus, ele está ensinando os seus discípulos, mas também tem um outro público, a multidão. A multidão está aqui a ouvir o que Jesus está a ensinar. Jesus ensina os seus discípulos, mas intencionalmente quer que a multidão ouça. E tudo isso nos revela 3 pontos importantes, preste atenção. Primeiro, a pregação de Jesus, que nos mostra que nós não precisamos fazer 2 tipos de pregação para os crentes e uma outra pregação para os não crentes. Enquanto pregamos uma mensagem que ensina, edifica, encoraja, também estamos pregando uma mensagem que identifica, atrai e transforma. Jesus está ensinando os seus discípulos, isso é público, ele não está fazendo 2 tipos de sermões, ele não está fazendo aplicações paralelas, ele ensina, ele prega uma mensagem única, ele abre a sua boca, ele está visivelmente apresentável, ele tem expressividade no que ele ensina, ele prega diretamente para ensinar os seus discípulos, encorajar os seus discípulos, mas ele também prega uma mensagem que identifica no meio da multidão aqueles que são ovelhas do seu aprisco, ele prega uma mensagem que atrai esses que são as suas ovelhas, e ele prega uma mensagem que transforma esses que estão ao alcance da sua voz. A nossa mensagem precisa ser dessa forma também apresentada. Segundo, Jesus faz questão de ensinar publicamente como seus discípulos devem se portar. Por isso, vamos ver o mundo cobrando tanto o testemunho dos crentes, porque afinal de contas, eles também sabem das palavras dos ensinos, muito embora eles não reajam positivamente com arrependimento, mas eles escutam,
passam a cobrar como os cristãos deveriam se portar, por isso seremos exigido muito em nossos comportamentos. Jesus não apresenta ou não quer nos esconder dentro de uma capa de como devemos nos comportar, mas sim, Jesus quer que toda a sociedade veja como estamos nos comportando diante daquilo que Ele mesmo já ensinou e que eles mesmos já ouviram de ensino, mas não serão transformados. Eles ouviram, você já passou por isso, eles sabem e muitas vezes são bocas do diabo para nos acusar em algumas das nossas posturas. Em outras tantas, eles só falam a verdade, porque eles, embora não tenham reagido ao ensino, eles estão olhando para a gente e falando, aqueles ali são discípulos. E por que eles não estão se portando como tais? Mais à frente, Jesus vai falar que nós seremos bem-aventurados também quando isso acontecer. E por isso, provavelmente, o autor bíblico faz questão de narrar que tem discípulos ouvindo e que tem uma multidão ouvindo. E que dentro dessa multidão, muitos, ao invés de reagirem em arrependimento e fé, eles reagem contrapondo o que Jesus ensina e perseguindo aqueles que estão passando a seguir os ensinos de Jesus. Apontar os nossos erros, identificar que nós não estamos vivendo em conformidade com aquilo que Jesus está ensinando, vai exigir de nós uma vida que deve buscar viver segundo nos manda a palavra de Deus. O terceiro ponto é que a palavra vai ser anunciada e deve ser anunciada para todos os públicos, e isso será para salvar entre todos aqueles que são do Senhor. Tito, capítulo 2, versículo 11, nos mostra isso, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a todo tipo de homens, em todos os lugares, em qualquer etnia, em qualquer raça, em qualquer povo, a graça de Deus se manifesta para trazer salvação. E também a palavra de Deus se manifesta para trazer a acusação de Deus contra aqueles que jamais se arrependerão dos seus pecados, mas ouvindo as palavras pregadas, irão endurecer os seus corações e ao invés de seguirem, irão se comportar de modo ríspido à palavra de Deus e de modo hostil àqueles que decidiram obedecer e seguir a Jesus. Passa a observar, diante desses fatos apresentados, que as bem-aventuranças, irmãos, ela nos apresenta ou nos traz ensinos para como se comportar diante de Deus, você e Deus, e como se comportar diante dos homens. Tem um misto aqui, tem um sanduíche, um quiasmo de comportamento para com os homens e comportamento para com Deus. Quiasmo, na forma mais clara para explicar, é um método de ensino hebraico que vai intercalando como se fosse um sanduíche e apresenta um fechamento total daquilo que está sendo apresentado. Preste atenção nas bem-aventuranças. Primeiro, bem-aventurados os pobres de espírito. Segundo, bem-aventurados os que choram. Dois comportamentos diante de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que reconhecem a sua natureza, o seu pecado, eles olham para dentro deles, eles enxergam a sua natureza, a sua pecaminosidade, a sua miséria espiritual, pobres de espírito. Segundo, bem-aventurados os que choram, eles choram porque viram as suas misérias, eles choram porque enxergaram a sua pecaminosidade, um choro de arrependimento, um choro de humilhação, um choro que eles já chegam diante de Deus e dizem, nós não temos para onde ir, não temos saída, nós somos pobres, miseráveis, estamos aqui para se arrepender dos nossos pecados, para se humilhar diante do Senhor, buscando graça, buscando perdão, buscando a transformação no Senhor. Agora, versículo 5 nos diz, bem-aventurados os mansos, os mansos. Essa é uma atitude pública para com o próximo, a mansidão. Vimos dois comportamentos diante de Deus e agora vemos um comportamento diante dos homens, os mansos, os humildes. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, apetite de Deus. Nós vimos aqui quando pregamos nessa mensagem que é o apetite de Deus, a busca, apetite espiritual,
a busca em Deus, comportamento para com Deus. Bem-aventurados os misericordiosos. Deus não precisa da sua misericórdia, o seu próximo precisa da sua misericórdia. Uma atitude para com o seu próximo. Misericórdia. Deus não está sentado no trono dele, olhando para você, esperando você ser misericordioso com ele. Deus está assentado no trono dele, olhando para você e esperando que você reaja à graça dele, à misericórdia dele, sendo misericordioso com o seu próximo. Agora nós chegamos como Charles Spurgeon diz, a mais linda de todas as bem-aventuranças. A mais linda de todas as bem-aventuranças. É também a que mais me cativa. Versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. A sexta bem-aventurança, limpos de coração. Limpos de coração. Esse texto traz um ponto doutrinário importante. Eu quero ser abrangente, mas também muito mais conciso. É um pilar doutrinário da doutrina da soterologia, que lida sobre a salvação do homem, a doutrina que lida sobre a salvação do homem. Essa doutrina fala de salvação. E esse texto nos aponta diretamente para essa doutrina. Se são puros de coração, limpos de coração, significam que eram sujos, imundos, estavam com seus corações cheios de pecados, envolvidos no lamaçal. Então agora eles são bem-aventurados porque eles são puros, são limpos de coração. Há um transparecer de um contraste ou de uma mudança de quem eles eram e de quem eles são. Eles eram sujos, imundos, e agora eles são puros, limpos. Uma obra interior que não dependeu e nunca depende e não será alcançada segundo a nossa autocapacidade. Ou então nós não conseguiríamos alcançar isso de maneira alguma, fazendo alguma coisa, e isso nos purificaria. Nós não somos puros por natureza. Nós não nascemos assim. O salmista já revelou isso quando ele declarou: em pecado me concebestes a minha mãe. Nós não produzimos isso por causa do nosso direito de escolha, por causa daquele possível, mentiroso, fajuto, livre-arbítrio pregado, principalmente dentro das maiorias das igrejas batistas, o livre-arbítrio. Por que é um pilar importante e por que isso aqui coloca em xeque todo o resto da doutrina da salvação? A capacidade de escolher está defraudada. O homem perdeu a sua condição de escolha. O homem foi golpeado com o pecado original. E ele está inabilitado. Ele está incapacitado de escolher o que é bom, de ser bom por si mesmo. Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Romanos, capítulo 5, versículo de número 12. Pelo que, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Isaías, capítulo 59, versículo 2, a palavra de Deus nos diz: por causa desse pecado que entrou na humanidade, por causa da natureza pecaminosa, diz o Senhor, mas as vossas iniquidades fazem divisão
entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. Diante dessa realidade, que o texto nos aponta uma pureza que não estava estabelecida naturalmente, precisava ser feita alguma coisa tinha que ser feita. Alguma coisa tinha que ser feita. O homem estava em miséria, separação, o homem estava sujo, o homem estava podre no seu pecado, o homem estava totalmente depravado. Por isso, 1 João capítulo 1, versículos 6 e 7, nos afirma assim: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos, não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz, como Ele na luz está, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. No Antigo Testamento, quando Adão pecou, Deus vem até o homem, procurar o homem, o rastreia, o acha, pergunta para o homem: você está se escondendo de mim por quê? Porque estamos com vergonha, nós estamos nus. Quem mostrou para vocês a nudez de vocês? E o homem caído, ele não tem para onde correr, o que fazer. E Deus, para cobrir a vergonha do homem, derrama sangue. Imola Deus mesmo um animal. Se Deus cobriu com pele de animais, um animal foi imolado. Deus está mostrando que para haver pureza, purificação, para vergonha ser encoberta, sangue deveria que ser derramado. E Ele está mostrando o tipo de Cristo, como Ele faria, como seria. E a lei nos mostra, irmãos, que precisaria de sangue para purificar. Quando o homem tinha que se apresentar diante de Deus, Deus estabelece para perdão do pecado que sangue tinha que ser derramado. E aí Ele descreve em Levítico tantos tipos de sacrifício: um pombo, uma rolinha, um carneiro, um dos animais do rebanho, sangue derramado para perdão. Sem o derramamento de sangue, não tinha como ter o perdão, o homem acessar. E Deus, então, está mostrando que alguma coisa tinha que ser feita, e Deus faz alguma coisa. Deus derrama o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Só o sangue de Jesus pode nos purificar. Só o sangue de Jesus pode nos lavar. Somos redimidos, lavados, perdoados, santificados. Somos transformados por causa do sangue. O sacrifício de Jesus nos purifica de todo pecado. O sacrifício suficiente. O sacrifício insubstituível. Observe a ação de Deus e não do homem para se autopurificar. O homem não achou o caminho. O homem não tinha jeito. Foi a mão poderosa de Deus buscando o homem sujo. Desde o Éden, Deus buscou. Até hoje Deus continua, Ele mesmo, tomando a iniciativa, buscando os homens pecadores, miseráveis, sujos, no lamaçal do pecado. Não tem jeito. O homem por si só não acha a direção para sair do lamaçal. Ele é um porco rolando na lama, sujo, imundo e sem se incomodar com toda aquela sujeira. Ele está morto. Ele só tem vigor e vida para o pecado. O salmista pergunta de forma retórica em Salmo capítulo 24, versículo 3 ao 6: quem pode subir ao monte santo do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? E ele responde, versículo 4 do capítulo 24 de Salmo: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira e nem age com falsidade. Esse receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará a justiça. Esses são aqueles que o buscam e que procuram a tua face, como Jacó
Ó Deus. Olha que texto precioso diante daquilo que está nos propondo Mateus capítulo 5, versículo 8. Preste atenção no que o texto está nos dizendo com relação a isso. Primeiro, o Senhor, seu Salvador, lhe fará justiça. Versículo 5. Como que foi feita a justiça? Sangue derramado para purificar. Sangue derramado para purificar. Esses são aqueles que o buscam, porque procuram a tua face. Bem-aventurado os puros de coração, foram purificados pelo sangue de Jesus, porque eles verão a Deus. Eles procuram a tua face. É uma busca, é um desejo. A experiência de Isaías no capítulo 6, diz assim a palavra de Deus, capítulo 6 de Isaías, no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo, e em torno dele posicionavam-se serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e ao mesmo tempo clamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e eis que toda a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou repleto de fumaça. Então eu bradei, ai de mim, eu não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Imediatamente, um dos serafins voou até onde estava, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com Atenais. Com ela tocou na minha boca e declarou-me, vê isso, tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Um homem que viu a Deus, e ele sabia que se ele visse a Deus, ele estaria condenado. Ele não podia. Ele era um pecador miserável. Ele não era puro. Ele não era santo. Ele viu o Senhor. E ele fez o quê? Em atitude momentânea, no mesmo instante, ai de mim, eu estou perdido, eu não tenho salvação. Talvez se lembrando da experiência de Moisés, lida no capítulo 33 de Êxodo. Eu vou passar com a minha glória, você vai ver a minha glória, mas a minha face você não vai poder ver, Moisés, porque nenhum homem que contemplar a minha face continuará vivo. Apontando para a necessidade de uma purificação para aqueles que veriam o Senhor. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Puros por quê? Porque Jesus os lavou. Puros por quê? Porque o sangue foi derramado, o cordeiro foi imolado. Olha comigo, Isaías 53. Eu estou caminhando para os 3 últimos versículos da pregação. Profeta messiânico, Isaías 53. Olha para esse texto. Preste atenção. Versículo 4. A partir do versículo 4. Isaías 53, a partir do versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o considerávamos como aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido, sangue derramado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, sangue derramado. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras, sangue derramado, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu próprio caminho. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, o peso do pecado de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, sangue derramado, ele foi levado ao matadouro. E como uma ovelha muda, sangue derramado, tosquiado. E ele não abriu a boca. A nossa salvação dependia de sangue derramado. Cristo foi derramado na cruz, o sangue foi derramado. Nós fomos
alcançados por esse sangue, fomos aspergidos por esse sangue, fomos purificados por esse sangue, e porque fomos purificados por esse sangue, João declara em Apocalipse capítulo 22, versículo 13 e 14, eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados todos que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro e assim ganham o direito à árvore da vida e podem adentrar a cidade através dos seus portais. Eles vão entrar na cidade e eles vão desfrutar da presença maravilhosa do seu Salvador. Eles vão contemplá-lo face a face, eles vão ver o seu Salvador. Apocalipse, capítulo 14, versículo 9 ao 17, em seguida, olhei e diante de mim descortinavam-se uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar, não são só 144 mil, ou nem sabemos se são tais. Uma multidão que não se pode contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos, línguas. Não é só o judeu, não é só uma igreja sectária que diz que só lá tem a salvação. Entre povos, línguas, nações, estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas. Elas eram limpas, elas eram puras, elas eram radiantes, empunhando folhas de palmeira e proclamavam com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus e que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos que se encontravam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoravam a Deus, exclamando: Amém! Louvor, glória, sabedoria, ação de graças sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então, um dos anciãos me perguntou: quem são e de onde vieram todos esses que estão vestidos de túnicas brancas? E eu lhe respondi: ó meu Senhor, tu o sabes. E ele afirmou: são esses, o que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e alvejaram lá no sangue do Cordeiro. Por esse motivo, eles estão perante o trono de Deus, eles o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o teu tabernáculo, nunca mais passarão fome, jamais terão sede, não os afligirá o sol, nem tampouco qualquer mormaço, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os conduzirá às fontes de águas vivas, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aqueles que foram purificados do sangue do Cordeiro, aqueles que foram limpos, eles contemplarão, eles desfrutarão, eles viverão na presença de Deus, eles estarão face a face com o seu Salvador. Talvez você tenha vivido até agora, uma busca, uma tentativa de se auto-justificar e de alguma maneira se apresentarem limpos diante do Senhor por atitudes próprias. Talvez você não tenha confiado no sangue do Cordeiro como deveria ter confiado. Eu sei que aquele que derramou o seu sangue é fiel e Ele nos lavará, nos purificará, Ele vai nos limpar, nos remir de todos os nossos pecados. Nós não chegaremos ao céu com nenhum pecado garrado nas nossas vestes. Nós chegaremos ao céu com as nossas vestes limpas, brancas, puras. Mas enquanto estamos caminhando, o sangue está sendo aspergido, Ele está nos santificando, Ele está operando através da graça, nos tirando de toda a imundícia do pecado. Contemplá-lo face a face deve ser o maior desejo de um crente. Por isso, essa bem-aventurança é tão linda, maravilhosa e expressiva. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Ninguém aqui viveu uma teofania, eu tenho certeza disso. Ninguém aqui estava em determinado lugar e Deus apareceu, ele teve um encontro, ele e Deus. Ninguém. Se alguém fez isso, se aconteceu isso, é seu imaginário, você não viu. Você não viu. Deus está te preparando, te purificando. A ação de Cristo, ela é no momento da salvação e ela é contínua até a salvação.
Que a salvação é aquilo que começa quando a palavra penetra os nossos corações, nós nos arrependemos. Mas a salvação também é aquele todo o processo até chegarmos às mansões celestiais. Muitos crentes não têm nenhum tipo de desejo de contemplar Deus face a face. Esse será o nosso maior galardão. O nosso maior galardão. Você deve viver uma vida olhando para essa realidade de cidadão do reino, sabendo que a graça de Deus maravilhosa, ela continuamente opera, age em seu favor. E que lá naquele grande dia, Jesus vai nos acolher e dizer, diante do grande juízo, o meu sangue recaiu sobre esse. A acusação de Satanás, ela vai ser jogada por terra. A sua insuficiência vai te levar a uma rendição e você vai falar, eu não mereço estar aqui. Jesus vai falar, o meu sangue foi aspergido. O meu sangue foi aspergido. A nossa teologia, e por isso que está tudo comprometido, não prega uma realidade de que o homem é maldito, pecador, é depravado, é miserável, é incapaz. É o contrário. Quando você tira de cena o pilar da doutrina da soteriologia, dizendo que o homem é mau, é depravado, ele não tem condição em si mesmo, ele não tem reação, você está colocando todo o restante em xeque. Como que se tira isso? Quando se diz ao homem, você é bom, você é o centro do coração de Deus, você é capaz, você consegue. Quando diz para o homem, você vai vencer. Quando diz que, segundo a herança maldita que recebemos dos péssimos teólogos que influenciaram o evangelicalismo brasileiro, dizendo, olha, o homem é próspero, o homem em Deus vai alcançar, é o sucesso na vida. Não. O homem é pecador, é miserável, é incapaz. Por isso que bem-aventurados são os puros de coração. E quando nós olhamos para a grandeza do Evangelho, que nos mostra as péssimas notícias, primeiro nós somos maus, pecadores, e depois nos mostra que aquilo que Cristo fez por nós, o sacrifício maravilhoso, a expiação limitada, alcançou os nossos corações. Nós somos atraídos, nós somos transformados, purificados, regenerados. E aí, quando nós entendemos que não é sobre nós termos sucesso aqui, mas é sobre nós sermos puros para vermos a glória eterna. Nossa perspectiva, nossa expectativa, nossa busca, nossa espera, nossa esperança, nosso zelo, nossa dedicação, ela é voltada para aquilo que é eterno, e não para aquilo que é daqui, que é da agora, que é transitório, que é passageiro. Eu não sei qual é a sua expectativa, não sei se você está vivendo uma vida cristã, um cristianismo que anseia ver a face de Jesus. Eu não sei se você tem anelado por isso todas as manhãs. Senhor, eu quero ver sua face. A oração de Moisés foi essa: Senhor, mostra-me a tua face. O vislumbrar de Isaías foi esse: Senhor, eu vi a sua face. E os crentes de hoje estão vivendo: Senhor, eu quero a minha bênção. Senhor, eu quero a minha vitória. Senhor, eu quero viver bem aqui na terra. Os crentes perderam de vista ver a face de Deus, se encontrar com o seu Redentor. Eu quero concluir. Acho que o Jonathan vai cantar uma música dizendo: as bem-aventuranças não significam ou não exemplificam que, se nós nos portarmos de tal maneira, nós seremos bonzinhos o suficiente para que Deus nos dê uma recompensa. Pelo contrário, Deus fez uma obra, exige de nós, através
do operar da graça, que tenhamos determinadas atitudes como cidadãos desse reino. E essa graça é a graça que nos sustenta e nos faz verdadeiramente bem-aventurados, benditos, felizes. Nenhum crente terá maior benefício do que esse: contemplar face a face o seu Salvador. Contemplar face a face o seu Salvador. Eu sei que isso não pulsa mais os corações dos crentes. Eles estão muito preocupados com as coisas daqui. Eles estão olhando para a sua volta, pensando. Eles não têm expectativa. Na verdade, eles oram até para... Olha, Senhor, eu não volto agora não, porque eu ainda tenho que realizar alguns sonhos. Diferente daqueles irmãos que estavam prestes a ser devorados pela boca do leão de Roma, no Coliseu. E eles acordavam todos os dias: Senhor, volta, Maranata, a hora vem. Nós queremos ver a sua face. Porque eles expectavam a glória do porvir, e não a glória aqui da terra. Eles sabiam que naquele dia, Roma podia bater na sua porta, podia prendê-los, levá-los ao Coliseu, e eles seriam devorados por leões ferozes. Por isso a fé deles não estava aqui enraizada na terra. Eles estavam olhando para o Salvador e ansiando a face do seu Redentor. Nós, pecadores miseráveis, fomos atraídos por graça, o sangue foi derramado sobre nós, purificou nossos corações, e agora a nossa expectativa é: eles verão a Deus. Nós vamos orar, nós vamos cantar, e logo em seguida nós vamos orar. Eu gostaria que você passasse esse momento de canção, expectando a expectativa, nutrindo a sua expectativa da face do nosso Salvador. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, como eu seria tão assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era amor lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. Ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, você não aceita o que está na tela, essa a inspiração